Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora a comentar as nossas questões ESAF de critérios de avaliação do ativo. Vamos para a tela? Então vamos lá, sem perder tempo. A primeira questão, ela diz o seguinte, caiu na prova da Receita Federal de 2012 e a questão diz o seguinte, nas operações de mercadorias, o valor dos gastos com os transportes, quando estes são feitos sob a responsabilidade do comprador, aumentam o valor das mercadorias compradas, são registrados a débito de uma conta de despesa, diminuem o valor dos estoques de mercadorias, não geram efeito nos custos da mercadoria vendida quando estes são realizados, não afetam o valor dos estoques de mercadorias. Então, o que você precisa saber aqui é o seguinte, o estoque, vamos lá. O estoque, deixa eu só me ajeitar aqui um segundo. O estoque, quando você compra um estoque, o custo desse estoque inclui o preço de compra, inclui os tributos, exceto os recuperáveis, né? Inclui também os gastos com transporte. Mas os gastos com transporte, eles só são incluídos se eles forem encargo do comprador. Quando o custo de frete ele é encargo do vendedor, esse frete não integra o custo do estoque. Então, basicamente, o que você precisa levar para a sua prova sobre o frete é o seguinte. Vejam, a questão nunca foi tão fácil ser auditor fiscal da Receita Federal, não é mesmo? Então, vamos lá. O frete sobre compra, na ótica da empresa, ele integra o custo do estoque. O frete sobre venda, se eu estou vendendo e eu tenho um gasto, uma despesa, né, com frete, isso é uma despesa de venda na DRE. Beleza? Então, sob essa ótica, você já pode analisar que nas operações com mercadoria, o valor do gasto com transporte, quando é a responsabilidade do comprador, ele faz o quê? Aumenta o valor das mercadorias compradas. Beleza, pessoal? Então, todos aqueles gastos que você tem para deixar a mercadoria em condições de uso, né, nas condições pretendidas, eles vão computar o custo do estoque. Alguma dúvida ou podemos ir embora? Vamos lá. São registrados a débito de uma despesa? Não. Diminui o valor do estoque? Não. Não geram efeitos no CMV quando eles são realizados? Errado. Como você está jogando aqui na conta estoque, quando você vender, esse X aqui, ele vai estar incluso o frete. Então, ele vai gerar um efeito no CMV, né? Porque o CMV nada mais é do que uma transposição, você tirar do seu estoque e jogar para uma conta de resultado. E como, né,
como o seu frete ele já está lá dentro da conta estoque, quando você vender, vai afetar o CMV. Não afeta o valor do estoque errado. Beleza? Alguma dúvida, Brasil? Quem entendeu, fala aquele bom e velho já conhecido Brasil e vamos para frente, vamos seguir. Beleza, pessoal? Essa questão não tem mistério, então, uma questão tranquila que você tem a obrigação de acertar, porque se você não acertar, o seu candidato ele vai acertar. Vamos para a próxima. Questão 2. Ao fim do exercício social, a empresa Mel e Doces Limitada, ao inventariar 3 dos seus produtos para venda, apurou a seguinte situação em quantidades e custo de aquisição. Item alfa, 500 unidades ao custo unitário de 3. Item beta, 100 unidades ao custo unitário de 12. Item zeta, 300 unidades ao custo unitário de 20. As despesas estimadas com a venda equivalem a 10% do preço de custo. O preço de venda em vigor no dia do balanço era o seguinte: R$ 13,50 para alfa, 10 para beta e 20 para zeta. Em face da situação descrita, após registrar os ajustes e provisões necessárias ao cumprimento das normas, a empresa levantará o balanço como saldo representativo desses 3 estoques, o valor de... Questão também muito tranquila, caiu na prova aí da CVM. Por falar nisso, já podia realizar outro concurso, né? Então, inicialmente, o estoque ele é registrado pelo custo histórico. Tá? Então, quando você vai registrar o estoque inicialmente, você vai computar esse estoque, vai registrar pelo custo histórico. Você vai pegar todos aqueles gastos que eu falei, gasto com frete, às vezes tem os tributos que não são recuperáveis, você tem o preço de compra, você tem preço de seguro. Você vai pegar tudo isso e vai formar um custo histórico. Beleza. Só que, posteriormente, o estoque ele tem que ser mensurado. Assim como os outros itens do balanço, o estoque ele precisa ser mensurado. Você tem que falar, olha, quanto vale esse estoque que eu tenho lá na minha contabilidade? Quanto vale esse estoque? Porque quando eu vou apresentar as demonstrações contábeis, eu preciso de uma informação que seja a mais fidedigna possível. Isso é uma característica qualitativa fundamental da contabilidade que se chama representação fidedigna. Então eu preciso apresentar uma informação fidedigna para os meus usuários. E o CPC 16, no item 9, ele chega e fala o seguinte, ele fala, olha, então você tem que avaliar os seus estoques. Você vai avaliar, então, assim, a mensuração subsequente. Os pronunciamentos usam essa expressão. Mas vamos falar que é avaliação posterior. Mas os pronunciamentos usam mensuração subsequente. A avaliação posterior é o custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Eu gostaria de perguntar se vocês sabem, todo mundo que está nos assistindo sabe o que é valor realizável líquido. Vocês sabem, pessoal, o que é valor realizável líquido? Basicamente é o seguinte, né? Existem várias formas de mensuração ao valor de mercado. Então, o valor justo é o que a gente costuma dizer que é o valor de mercado. Mas o valor realizável, ele também é um valor de mercado. Então, como eu sou uma companhia, no caso, eu sou a companhia Mel e Doce, segundo anunciado, né? Eu vendo lá diversos tipos de mercadoria. E quando eu chego lá na data do balanço patrimonial, eu tenho que avaliar. E o CPC 16, ele chega e fala o seguinte, bom, o estoque você vai avaliar pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois, o menor. Só que o que é o valor realizável líquido? Então gravem na sua cabeça aí, tá? Deixa isso na cachola, porque cai muito, que valor realizável líquido é o preço numa venda de forma ordenada para a empresa.
Então, se aparecer na sua prova, venda de forma ordenada, você sabe que ele está falando do valor realizável líquido. Então, o valor realizável líquido é eu chegar lá na data do balanço e eu vou analisar o seguinte, bom, por quanto eu posso vender essa mercadoria? Eu, empresa, eu tenho uma tradição, eu trabalho nesse ramo, eu sou desse setor. Eu tenho um mercado confiável e eu posso apurar com confiabilidade o valor pelo qual eu poderia vender essa mercadoria. Então, isso, para o valor realizável é o valor de venda da minha empresa. Não necessariamente, por exemplo, se eu vendo carro, o meu valor realizável para uma X35, né? Vamos supor que você passou no concurso de auditor, né? Quer lá comprar uma X35. Então eu tenho a concessionária. O valor realizável que eu da concessionária eu vou vender a minha X35 custa 100 mil. Esse é o valor da minha concessionária. Só que pode ser que na tabela FIPE, que é o valor justo, que é o valor de mercado, esse carro esteja lá avaliado por 110, 115 mil. Então, não necessariamente o valor realizável e o valor justo, eles são exatamente iguais. Isso é muito importante também que você saiba, beleza? Valor realizável, então, é a venda de uma forma ordenada. Isso tem que ficar bastante claro aí para vocês. Pessoal, vamos seguir então, vamos voltar lá para a nossa questão. E aí o que aconteceu? Então chegou na data do balanço, ela fez o seguinte. Vamos lá. Item alfa. Cadê? Alfa. Você tem um custo de 500 cada unidade a 3, ou seja, dá 1.500. Agora, qual é o valor realizável líquido? Ora, o valor realizável líquido é o quê? O que a questão falou. O preço de venda era o seguinte, R$ 3,50 para a alfa, menos valor realizável líquido, você precisa saber que é aquele valor líquido, é o valor de venda subtraído das despesas de venda, ou seja, 500 vezes 3,5 menos 10% do preço de custo. 10% do preço de custo é o quê? Vejam, galera, é 10% do preço de custo. Então, se o seu custo foi 1.500 aqui, 10% disso é 150. Aqui vai dar quanto? 35 vezes 5 dá 1.750, né? 3 vezes 1.500, metade, 1.750 menos 150. Aqui dá 1.600. E aí eu pergunto a vocês, qual dos dois é menor? O custo ou o valor realizável líquido, galera? Qual dos dois é menor aqui? O menor aqui nesse caso é o custo, não é mesmo? Então o item alfa, ele estará avaliado no balanço por 1.500. Beleza. Agora vamos para beta. Item beta. Item beta. Você tem 100 unidades ao custo de 12, que dá 1.200. Agora a gente vai calcular o valor realizável líquido. O valor realizável líquido aqui vai ser o quê? Ora, você tem o preço de venda, que ali fala, o preço de venda em vigor é 10 para a beta. Então vai ser 100 vezes 10 menos
a despesa de venda, né, o valor realizável líquido. Vejam, o valor realizável líquido, você tem que subtrair a despesa de venda, repetindo. Então, você vai tirar 10%, atentar para que a despesa de venda ela é em cima do custo. Menos 10% do custo, que é 1.200, aqui vai dar 120. Beleza? Então, vai dar quanto? 1.000 menos 120, valor realizável líquido, dá 880. Qual que é o menor? O custo ou o valor realizável líquido? Ora, nessa situação, o menor é o valor realizável líquido. 880. Agora vamos para a última. Nós temos zeta. Zeta tem um custo de 300 ao preço unitário de 20. Que dá 6.000. E o valor realizável líquido, que é quanto? Que é 20. Então, vejam, o mesmo preço. 300 vezes 20, menos a despesa de venda, que é 10% de 6.000, que é 600. Logo, vai dar 5.400. Portanto, para zeta, o menor é o valor realizável líquido. 5.400. Agora é só você somar isso aqui. Se você fizer a soma 5.400, 880 e 1.500, você vai encontrar 0, 8, 13 com 17, 7.780. Gabarito letra A. Beleza, galera? Entendido? Alguma dúvida? Ou fácil também? Podemos seguir? Agora é hora do treino, agora é hora de aparecer a dúvida, agora é hora de comentar aí se você não entendeu. Easy, né? Então vamos embora. Vamos para a nossa próxima questão. Brasil, vamos embora. 3. Analista tributário da Receita Federal de 2012. A questão diz o seguinte: a empresa Confiante Limitada apresenta a seguinte movimentação com créditos a receber e clientes. No balanço de 2010, em 31/12, tinha créditos a receber de 2.800 e provisão para perdas prováveis de 84. Durante o exercício de 2011, contabilizou o recebimento de créditos 980, a baixa por não recebimento 120, a incorporação de novos créditos a receber 1.700, o desconto de duplicatas no banco 500. Em 31/12 de 2011, para fins de balanço, deverá fazer uma nova provisão para perdas prováveis no montante D. Então vamos lá. Questão um pouquinho mais complicada, que exige um conhecimento um pouco mais profundo de PDD, né? PDD, a gente sabe que a conta clientes ela é avaliada, clientes ou duplicatas a receber, pelo valor da venda menos provisão para devedores duvidosos
menos o ajuste a valor presente. Só que o ajuste a valor presente, você precisa saber o seguinte: se for no curto prazo, apenas se for relevante, se for no longo prazo, sempre. Beleza? Então anotem isso aqui porque é muito, muito, muito importante. Como que a gente vai matar essa questão? Vamos lá. Você tinha aqui, vamos fazer aqui os cálculos. Créditos a receber, que é uma conta do ativo. Lembrando que PDD e provisão para crédito de liquidação duvidosa, ajustes estimados com crédito de liquidação duvidosa é a mesma coisa. Você tinha aqui um crédito a receber no valor de 2.800. Vou ter que apagar isso aqui, tá, galera? No valor de 2.800. Isso aqui em 2010. Beleza? E provisão para perdas prováveis no valor de 84. Beleza. Qual é o percentual que isso representa, galera? Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quando você está fazendo o cálculo da PDD, você precisa de um percentual. Mas, Gabriel, nesse caso a questão não deu um percentual. Sempre, para você fixar o valor da PDD, você vai pegar a melhor estimativa técnica disponível, você vai pegar um histórico lá de perdas que você tem e vai falar, olha, historicamente eu tenho uma perda aí mais ou menos de 3%, 2%, 1% e vai fazer esse cálculo. Mas a questão aqui, ela não forneceu esse valor. Mas é simples, como que eu vou achar? Basta você pegar aqui 84 e dividir por 2.800. Se você fizer isso, você vai encontrar aqui um percentual de 3%. Esse é o percentual, então, que você vai utilizar na sua PDD, beleza? Então, em 2010, a configuração era essa. Aí, durante o exercício de 2011, o que aconteceu? Você recebeu créditos no valor de 980. Ou seja, vamos fazer esses lançamentos aqui. 980, ou seja, deu baixa aqui. Esse valor foi lá para a conta caixa. Ok. Você deu baixa por não recebimento de 120. Ou seja, aquele valor ele foi considerado incobrável. Algum valor que você tinha lá atrás relativo a um cliente, você percebeu que você não ia mais conseguir receber. Então, se você não vai conseguir receber, você vai lançar uma perda com o cliente. Você fala, olha, esse valor ele está incobrável, então beleza, eu tive realmente uma perda.
Na verdade, não. Você pode dar baixa aqui na PDD, 84. Se você perdeu 120, veja só. Você tinha uma PDD aqui de 84, certo? Você tinha uma provisão para devedores duvidosos de 84. Só que você perdeu 120. Então, o que acontece? Se você perdeu 120 e você só tinha 84 de provisão, isso significa que 36 você perdeu a mais do que você estava esperando. Não é mesmo? Então vamos lá. Para dar baixa aqui, você pegou o 120, tirou 84 aqui e jogou aqui 36. Beleza. Só para você se situar, como é que faz esses lançamentos? Beleza. Incorporou novos créditos a receber no valor de 1.700. Beleza. Então, e aí além disso, teve um desconto de duplicata no banco no valor de 500. Pessoal, agora aqui nós chegamos num ponto muito importante para a resolução dessa questão. Nós chegamos num ponto crucial para a gente resolver essa questão. Ah, essa conta aqui, perda com clientes, vejam, você tinha uma PDD constituída de 84. Você esperava perder 84. Só que você perdeu 120. Como você perdeu 120, você perdeu mais do que você esperava. Ou seja, você perdeu os 84 esperado e, além disso, perdeu 36 que você não esperava. Essa conta perda com clientes, ela é uma conta de despesa na DRE. Beleza? Então agora é o seguinte, se você fizer o valor aí, 2.800 mais 1.700 menos 980 menos 120, você vai chegar no total de quanto? Você vai chegar no valor de 3.400. Então, no final de 2011, você tem um saldo aqui de 3.400. Galera, só que aí chega num outro ponto crucial para questões da ESAF. Veja bem, a questão aí fala o seguinte, olha, você fez um desconto de duplicata no valor de 500. Olha a importância dessa informação para a questão. Você fez um desconto de duplicata no valor de 500. Todo mundo aí sabe o que é um desconto de duplicatas? Sim ou não? Então acontece o seguinte. Vamos supor que desses 3.400 que estão lá de créditos a receber, você chega, você que é um empresário, você fala o seguinte, bom, o meu crédito ele está para ser recebido só no final do exercício. Só que eu estou precisando desse dinheiro agora. O que eu posso fazer? Uma opção para a minha empresa é fazer o quê? Eu posso pegar essa duplicata e me socorrer a uma instituição financeira. Eu posso chegar numa instituição financeira e falar, olha, eu estou precisando de dinheiro. Só que a minha conta duplicata aqui, ela só vai vencer, eu só vou poder receber esse valor lá na frente. Tem como você, instituição financeira, me adiantar esse valor? E o banco vai falar, é claro que tem, eu posso te adiantar. Só que eu vou cobrar uma taxa, né? Eu vou cobrar uma taxa, vou ficar com essa duplicata, vou cobrar uma taxa. E lá na frente, se o cliente não pagar esse valor, o problema é seu. Então, lá na frente, no desconto de duplicata, se o cliente não pagar esse valor, o problema é seu, empresa. Então, eu quero fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês respondessem. Quando você faz uma operação de desconto de duplicata, o risco, ele é da empresa ou ele é do banco? Quem arca
com o prejuízo, caso o cliente não pague, é a empresa ou o banco? Respondam. É a empresa. Então, eu pergunto. Então vejam como é uma questão de lógica. Se é a empresa que arca com essa possibilidade, com esse risco do cliente não pagar, a duplicata descontada, ela tem que ser incluída ou excluída da base de cálculo da PDD? E agora? Pela lógica. E aí, galera? Ela tem que ser incluída. Tem que ser incluída. Não excluída, ela tem que ser incluída, porque o risco é da empresa, né? Então, se o risco é da empresa, ela tem que ser incluída. Se a PDD, se você tomar um calote e esse calote ele vai ser absorvido pela empresa, galera, então pensa, ele está no bolo de tudo que você tem para receber. O risco quem vai tomar, o prejuízo, a PDD, ela serve para dar uma amenizada em eventual prejuízo que você tem ali nessas operações com clientes. E se o risco é da empresa e não do banco, ela tem que ser incluída. Então, o correto, se o risco é seu, é que você inclua. O correto é que você inclua. Então, o correto aqui pela lógica, para você calcular a PDD, é fazer o quê? Você pegar o 3.400 aqui e multiplicar por 3%. É você pegar o 3.400 e multiplicar por 3%, que dá 102. Tem gabarito? Tem. Só que, vejam, ninguém sai triste de uma prova da ESAF, né? Ninguém nunca sai triste de uma prova da ESAF. Pessoal, a ESAF, ela adota um posicionamento peculiar. E o que ela faz? Somente a ESAF tem esse entendimento. Quando você tem uma operação com duplicata descontada, a ESAF, ela exclui esse montante para o cálculo da provisão para devedores duvidosos. Então, anote aí, quando a ESAF exclui a PDD, ou exclui a duplicata descontada para o cálculo da PDD. A ESAF exclui a duplicata descontada para o cálculo da PDD. A ESAF é a única banca que adota esse procedimento. Então, para a ESAF, o que você vai fazer aqui é o seguinte: 3.400 menos 500, que dá 2.900, vezes 3%. 29 vezes 3, 58, com 30, 88, menos 1, 87. Gabarito letra C. Muito importante que você tenha esse discernimento aí para a sua prova, tá? O entendimento peculiar da ESAF que você precisa conhecer e você não vai errar. Aparentemente, a ESAF confunde a operação de desconto de duplicata com a operação de factoring, tá bom, galera? Então, é importante saber esse procedimento aí. Vamos seguir em frente.
Mais uma questão. A próxima questão, ela diz o seguinte. ESAF, contador do Ministério do Turismo 2014, emitur. Em 2012, a empresa de Nada S.A. tinha créditos a receber no valor de 150 mil e mandou provisionar 3% deles para prevenir possíveis perdas na sua liquidação, que naquele momento já era duvidosa. Entretanto, durante o exercício de 2013, só foram confirmadas perdas de 2% daqueles créditos. Em 31 de dezembro de 2013, a empresa possuía créditos a receber no montante de 120% do valor anterior e mandou fazer provisão para perdas prováveis em 2014 a mesma taxa de 3%. Mesmo reconhecendo eventual reversão ou complementação, o saldo para provisão para perdas no balanço de 2013 deverá ser D. Então vamos lá. Galera, o que você precisa saber é o seguinte. Uma questão de PDD, ou ela vai solicitar de você a despesa com PDD, que é aquele valor que você vai pegar e esse valor que vai lá no resultado do exercício. Ou então, a questão vai pedir o valor, o saldo da PDD. Se a questão pedir o saldo da PDD, você vai utilizar o valor da PDD que aparece lá no ativo. Beleza? Então, o que aconteceu? Você tinha aqui vamos fazer 4 razonetes, se sobrar é lucro. Você tinha a conta clientes, créditos a receber, no valor de 150 mil. Em 2012. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? E aí, você teve que provisionar, fazer uma PDD de 3%. Ou seja, 15 vezes 3, 45, 4.500. Despesa com PDD. R$ 4.500, 2012. Beleza? Entretanto, durante o exercício de 2013, só foram confirmadas perdas de 2% daqueles créditos. Ou seja, você só perdeu 2%. 150 mil vezes 2 dá 3 mil, né? 2%. Beleza. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Preste atenção. Você somente perdeu 2%. Você perdeu 3 mil. Chegou aqui, vai registrar a baixa de 3 mil. Beleza.
e vai registrar aqui a baixa de 3.000. Beleza. E aí o que acontece? A questão fala o seguinte: em 31 de dezembro de 2013, a empresa possuía créditos a receber no montante de 120% do valor anterior e mandou fazer provisão para perdas prováveis em 2014 a mesma taxa de 3%. Então, pessoal, 120% de 150 mil. É o quê? É os 150 mil mais 20%. 10% é 15 mil, 20% é 30 mil. Então, você terá um valor a receber aqui de 180 mil. Né? Esse é o valor que foi incorporado aqui em contas a receber em 2013. E aí a questão pergunta: o valor, mesmo reconhecendo eventual reversão ou complementação, o saldo da provisão para perdas prováveis no balanço de 2013 vai ser... Então, você vai fazer o quê? Ora, 180 mil vezes 0,03%, que dá quanto? 5.400. Então, vejam, prestem atenção. Deixa eu explicar de uma maneira melhor aqui para ficar mais claro para vocês. Se você perdeu, se você tinha para receber 150 mil, você esperava perder 4.500, mas você perdeu 3, significa o quê? Significa que você recebeu 147 mil. Esse 147 mil, ele foi lá para a conta caixa. 147 mil, beleza? Vocês entenderam esse lançamento aqui? Sim ou não? Vou repetir, galera, para que vocês entendam. Você tinha 4.500 de PDD, você tinha isso aqui, 150 mil em 2012, uma PDD de 3%, 4.500, né? Que foi registrada ali 4.500 na PDD e 4.500 como despesa. Aí chegou lá na hora de pagar, o que aconteceu? Você perdeu somente 3 mil. Então você vai ter que dar baixa aqui nesse valor, 3 mil na PDD. A sua PDD, ela suporta esse valor e você vai jogar aqui na conta clientes, 3 mil. Só que além disso, se você tinha 150 mil para receber e você perdeu somente 3, significa que você recebeu quanto? Ora, significa que você recebeu 147 mil. Em 2012, zerou isso aqui, beleza? Conseguiram entender? Sim ou não? Manifestem-se aí no chat. Então, vocês conseguiram entender isso? Perfeito. Só que vejam, pessoal, qual foi o saldo que sobrou aqui na conta PDD em 2012? Vai sobrar um valor de 1.500. Certo ou errado? Sobrou um valor de 1.500 aqui. E o que acontece? Ou você reverte esse valor, você vai mandar aqui, ó, 1.500 para zerar e joga essa contrapartida numa conta reversão da PDD, que é uma receita, tá? O que é você reverter a PDD? Vejam, sobrou 1.500. Sobrou 1.500.
Só que você não utilizou esses 1.500. Esse 1.500 ele está ali de bobeira, né? Você tinha 150, você esperava tomar um calote de 4.500, tomou só um calote de 3, opa, você teve um ganho. Qual foi o valor desse ganho? É esse 1.500 aqui. Então, o primeiro método fala o seguinte, olha, você pode reverter isso no resultado. Que é fazendo isso aqui que eu falei. Mata a PDD aqui, zerando esse valor e joga isso como uma receita aqui no resultado, porque teve um ganho, né? Agora, o outro método é simplesmente você fazer o seguinte, você fala, bom, você teve uma perda aqui de... Você esperava perder 4.500, só perdeu 3, então deixa esses 1.500 lá e quando você realizar uma nova operação de venda, você só complementa. Você faz uma complementação daquele valor. Você faz um acréscimo. E foi exatamente isso que aconteceu. Veja bem, a ESAF, quando ela não fala nada, ela utiliza o método da complementação, tá bom, galera? Só que o que aconteceu? Você ficou com um saldo de 1.500 ali, isso aqui está zerado, correto? Esse valor de 2012 aqui, eles já morreram. Só que aí a questão chega e fala o seguinte, em 31 de dezembro de 2013, ela vendeu 120% do valor anterior. Ou seja, ela vendeu aqui 180 mil reais. E mandou fazer uma provisão para perdas prováveis na mesma taxa de 3%. Vejam, galera, ela mandou você provisionar a mesma taxa de 3%. Então, como é que você vai fazer a PDD aqui nesse caso? Alguém sabe me dizer? Você vai pegar 180 mil e vai multiplicar por 3%. Isso aqui dá quanto? 180 mil vezes 3% dá quanto? Alguém sabe? Dá 5.400. 5.400. Então eu pergunto, veja bem, 5.400, eu quero que vocês respondam. Prestem atenção ao que o enunciado está pedindo. Eu falei no começo da nossa explicação que a questão ou ela vai solicitar a despesa com PDD no resultado, ela quer saber a despesa, ou ela quer saber o saldo da PDD, que é o valor que consta no ativo. Então a questão aqui, eu quero que vocês me respondam. Ela está solicitando a despesa com o PDD ou ela está procurando saber o saldo final da PDD? E aí? Respondam. Quero ver se vocês estão ligados. Alguém sabe? Cabelo um lixo. Nem deu nem tempo de tomar banho hoje para fazer essa aula. Tô aqui um cascão praticamente. E aí, ninguém responde? A questão, ela quer saber o saldo final da PDD. E o saldo final da PDD é de quanto? É quanto? Você tem que ter lá no final o montante de 5.400. 5.400, que é 3% de 180 mil. Então, esse 5.400, ele pode ser uma despesa de PDD de 5.400, caso você tenha optado por reverter aqui o 1.500
e tem optado por lançar como despesa de PDD 5.400, ou esse saldo final 400, ele pode ser proveniente do 1.500 mais a complementação de 3.900. O que importa... Não, galera, o que importa é o saldo final, que é 5.400. O nosso gabarito é a letra E. Vejam, a questão pede o seguinte: mesmo reconhecendo eventual reversão ou complementação, o saldo da provisão para perdas no valor no balanço de 2013 deverá ser D. Então é muito importante que vocês entendam. Ele não quer saber a despesa com PDD. Está falando o seguinte, olha, se você reverteu ou se você complementou, para mim não interessa. Tá? Para mim não interessa se você está fazendo uma complementação, uma reversão. Eu quero saber qual é o saldo que vai ter lá no final. Ora, o saldo é 5.400. Na verdade, você podia fazer essa conta até direto aí no enunciado. Mas como nós estamos aqui para ensinar, é bom que você saiba do que está acontecendo, né, galera? Você poderia simplesmente pegar os 180 mil, né, e aplicar a taxa de 3%, você já ia achar o saldo. Mas como nós estamos aqui para aprender, nós explicamos tudo. Conseguiram entender, galera? Sim ou não? É importante que vocês entendam. Quem tiver dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Mas, Gabriel, e se a questão tivesse pedido o saldo, ou a despesa de PDD? Vejam, se a questão tivesse pedido a despesa com PDD, aí você teria que fazer uma análise. Bom, foi utilizada a reversão ou foi utilizada a complementação? A questão ela teria que dar um indício. Mas a gente sabe que se a ESAF não fala nada, você utiliza a complementação, beleza? Então aí a complementação nesse caso seria 3.900. Essa seria a despesa, beleza? Então se a questão não falasse nada, o valor falasse assim, olha, eu quero saber a despesa com PDD. Quero saber a despesa. Seria 3.900. Por quê? Porque você ia pegar o 1.500 que já tem e ia complementar 3.900 para chegar aos 5.400. Agora, se a questão falasse, olha, eu reverti, né, o 1.500 e qual vai ser a despesa com PDD? Aí seria 5.400, tá bom? Algumas pessoas perguntaram, Gabriel, mas de onde veio esse 150 mil e 20%? Galera, eu só fiz os cálculos mais fáceis. Você poderia fazer 150 mil vezes 1,2, só que eu só fiz o cálculo que foi o seguinte, eu falei, olha, a questão falou que em 2013 o crédito a receber era 120%, né? 120% de quanto? De 150 mil. Então você vendeu 150 mil mais 20%. 10% de 150 mil é 15 mil. 20% é 30 mil. Então 120% de 150 mil dá 180 mil. Só fiz um atalho aqui, mas você poderia fazer aí uma regra de 3 ou qualquer coisa, tá? Beleza? Entenderam agora, galera? Sim ou não? Quem entendeu, mande o seu recado aí para que a gente possa seguir em frente tranquilamente. Vamos embora? Importante, galera. Importante que vocês entendam esse assunto. Vamos lá. Partiu, então. Próxima questão. Próxima questão caiu no Ministério da Fazenda em 2013. Ela diz o seguinte. A firma Pipiripaco S.A., prevendo prováveis perdas no recebimento de seus créditos, que no balanço de 2011 eram R$ 85 mil, mandou fazer provisão de 3% desse valor, mas durante o exercício seguinte, contabilizou perdas de apenas R$ 1.300. Em dezembro de 2012, pretendendo fazer provisão nos mesmos moldes anteriores para proteger o valor de R$ 100 mil que tem a receber, vai contabilizar uma despesa com provisão para devedores duvidosos
no valor D. Então vamos lá, galera. Você tem aqui a conta clientes, que em 2011 era no valor de 85 mil. E você tinha uma PDD que era 3%. 3% de 85 mil R$ 2.550. Beleza? Então isso aqui é de 2011. Beleza. Tá. Mas durante o exercício seguinte, contabilizou perdas de apenas 1.300. Então você contabilizou apenas perda de 1.300. O que vai acontecer? Se você tinha 2.550 e perdeu apenas 1.300, você vai jogar aqui 1.300 na conta clientes e você recebeu quanto? Ora, você recebeu 83.700. Esse é o valor que vai aqui para a conta bancos. 83.700. Beleza? Então morreu. Vejam que sobrou aqui o valor de 1.250. Em dezembro de 2012, pretendendo fazer provisão nos mesmos moldes anteriores para proteger o valor de R$100 mil que tem a receber, ou seja, isso aqui já morreu. Em 2012 entrou um valor novo aqui na conta clientes de 100 mil. E aí, beleza. Agora vejam o que a questão está solicitando. Eu vou perguntar e eu quero que vocês me respondam. Nessa hipótese, a questão está falando, ela vai contabilizar uma despesa com PDD no valor D. Ela quer a despesa no resultado do exercício ou ela está pedindo o saldo da PDD no ativo? Respondam. O que a questão está querendo saber aqui? Ora, aqui nessa situação está muito claro que ela está pedindo a despesa com PDD. Beleza? E aí eu falei o seguinte, você tem um saldo aqui de 1.250. E eu quero que vocês respondam novamente. Quando a questão não fala nada, a ESAF utiliza a reversão ou utiliza o método da complementação? E aí, galera? Vai utilizar o que aqui nessa hipótese? Ora, se a questão é silente, você utiliza o método da
complementação. Então, você vai pegar 100 mil vezes 3%, dá 3 mil. Só que você já tem 1.250. O que você vai fazer, portanto, aqui é contabilizar o montante de 1.750. Então, você vai lançar aqui 1.750 e aqui 1.750. Então, o valor da despesa com o PDD é de 1.750. Tudo bem, galera? Vejam que é uma questão diametralmente oposta aí àquela questão que nós comentamos anteriormente. Lá aquela questão ela pediu o saldo da PDD, portanto o valor do ativo. Aqui a questão ela solicita a despesa com PDD. Brasil, vamos embora então, vamos para a nossa próxima questão. A questão 6, ela diz o seguinte: a companhia empresária Elvia e Pelvia Limitada costuma se precaver-se em prejuízos no recebimento de seus créditos, provisionando as perdas prováveis. Em 2012, com créditos a receber no montante de 400 mil, ela mandou fazer provisão de 12 mil reais, mas durante o exercício contabilizou perdas de apenas 7 mil. Agora, no fim do exercício de 2013, a empresa pretende fazer provisão nos mesmos moldes anteriores. Por isso, como tem no balanço 300 mil reais a receber, vai contabilizar em 2013 uma despesa com provisão para devedores duvidosos no valor de. Então, aqui é a mesma coisa, mas agora a gente vai fazer essa questão de maneira mais rápida. Beleza? Então, vamos fazer aqui os cálculos. Em 2012, você tem o valor a receber de 400 mil. Você tem uma PDD de 12 mil. A questão não falou quanto é, né? Quanto é aí o percentual. Então, você sabe que 12 mil dividido por 400 mil vai dar quanto? Vai deixar aqui 120 sobre 4. Vai dar 3%. Então, o percentual da PDD é 3%. E aí, vejam que a questão continua. Fala que contabilizou perdas de 7 mil reais. Ou seja, sobrou 5 mil. Agora, no fim do exercício de 2013, pretende fazer provisão nos mesmos moldes. Por isso, tem no balanço 300 mil a receber. Então, vejam, se ela tem 300 mil e vai contabilizar uma perda no mesmo molde, ou seja, 3%, ela terá aqui 9 mil reais de saldo. Esse aqui é o saldo. Só que ela vai se utilizar da complementação. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui os 9 mil reais, vai tirar 5 mil reais e vai sobrar 4 mil. 4 mil reais é o valor da despesa
com PDD. Quando a ESAF não fala nada, ela se utiliza do método da complementação. Tudo bem, pessoal? Entendido? Foi um pouquinho mais rápido aí essa resolução, mas é porque a gente já viu esse assunto. Na prova, o ideal é você fazer dessa maneira, né? Entendido? Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte, foi cobrada lá em 2005 no concurso para auditor fiscal do Rio Grande do Norte. A questão diz o seguinte. Cadê? A firma Linhas de Comércio Limitada tem no livro Razão uma conta intitulada Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa com saldo credor de R$ 9.000, oriundo do balanço patrimonial de 2002, mas que permanece inalterado no final do exercício de 2003. No balanço patrimonial que será elaborado com data de 31/12/2003, a empresa deverá demonstrar as contas duplicatas a receber e clientes com saldo devedor de 350 mil e 200 mil reais, respectivamente. Considerando-se que está comprovada a expectativa de perda provável de 3% dos créditos a receber, a empresa deverá contabilizar uma provisão. Esse fato, aliado às outras informações constantes do enunciado, fará com que o lucro da empresa referente ao exercício de 2003 seja reduzido no valor de. Então vamos lá. É a mesma coisa, pessoal. Você tem no balanço de 2002 um valor a receber de 9.000. Não é mesmo? Cadê? E em tá, 9.000, beleza. Esse é o valor da PDD, desculpa. Beleza. Só que em 2003, você teve valores a receber de quanto? De 350 mil mais 200 mil. Ou seja, 550 mil reais. Tá bom? Esse aqui é o valor que você teve a receber. Agora, como é que eu vou fazer o cálculo? 3% disso aqui. 3%, a questão falou, perda provável de 3%. Você vai pegar 3%. 10% dá 50, 1% dá 5, 3% dá 15. Não é mesmo? 15 e 0,1%, 1.500, então dá 16.500. Esses cálculos meio malucos aqui eu vou fazendo de cabeça, né, mas meio aproximado, mas aí vocês fazem da maneira que acharem melhor. Então 16.500 é o saldo que vai ter lá na PDD. Só que a questão quer saber qual vai ser a redução no lucro da empresa. Se ela está perguntando a redução no lucro da empresa, ela está querendo saber o saldo ou a despesa? Respondam. Está querendo saber a despesa. Então, como é que você vai ter? Olha, você vai ter que ter 16.500, só que você já tinha 9.000 reais aqui, que era a provisão anterior.
anterior. Logo, você fará uma complementação no valor de 7.500. Gabarito letra A. Beleza, pessoal?